Olá, pessoal! Por que é tão difícil falar de sentimento? Falar de sentimento é mimimi? Eu ouvi esses dois questionamentos recentemente e também como é a parte mais desafiadora da EFT, a gente descobrir que sentimentos estão por trás dos acontecimentos das nossas vidas, eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, atuando na área de desenvolvimento humano, é bastante frequente a gente observar a dificuldade de algumas pessoas em falar de sentimento. Isso quando a pessoa não trava, literalmente, nessa hora. E eu atribuo essa dificuldade a dois fatores. O primeiro é uma possível questão de cultura familiar dessa pessoa. Às vezes, por não se ter o hábito de falar de sentimento dentro da família, às vezes, por se ter o hábito de falar, mas não de ser ouvido. Às vezes até somos ouvidos, mas daí vem o julgamento do outro. Veja, mesmo que não seja essa intenção, porque a gente está falando de um pai, uma mãe, um filho, um irmão, enfim, a gente acaba reprimindo esse sentimento e passa a ignorá-lo se a gente é julgado, e a gente vai guardando cada vez mais para nós mesmos, o que a médio e a longo prazo pode não fazer bem, enfim. E o segundo fator está relacionado ao dinamismo mesmo da nossa vida de hoje em dia. Para compartilhar nosso sentimento com alguém, a gente tem que saber que sentimento é esse. E para saber qual é esse sentimento, a gente precisa parar para se observar, se perceber. Só que a gente mal tem tempo para dar conta de todos os nossos afazeres hoje em dia, né? Então, que hora é que a gente vai parar para se auto-observar, se perceber, quanto tempo leva isso, enfim. Você se vê dentro de algum desses dois fatores ou até de ambos? Se a gente não teve o hábito familiar de falar sobre sentimento e hoje não tem tempo para isso, na hora em que a gente precisa parar para olhar para o sentimento, e às vezes é no momento em que a gente já está doente emocionalmente ou mentalmente, fica mais desafiador mesmo. Bom, e como resolver isso, né? Eu não consigo falar desse assunto sem mencionar a CNV, Comunicação Não Violenta. A CNV é um método criado pelo Marshall Rosenberg inicialmente para a resolução de conflitos de guerra entre países, para vocês terem uma ideia. Inclusive, ele já trabalhou com essa técnica na ONU. Depois foi que ela foi se expandindo para a resolução de conflitos dentro de empresas e núcleos familiares. E a CNV consiste em apenas 4 passos. O primeiro é a observação dos fatos da situação sem julgamento. O segundo passo é identificar os sentimentos que a situação te causa. O terceiro passo, quais as suas necessidades a partir daí. E o último passo, você formula o seu pedido para a outra parte, de forma clara e objetiva. É só isso. E os 2 primeiros passos são os mais desafiadores, e a gente já falou aqui. Observar a situação sem julgar, a importância de tirar o julgamento, e identificar os sentimentos. E quando a gente está falando só de nós mesmos, se você quer aprender a identificar os seus sentimentos e falar sobre eles, a gente precisa manter esse passo anterior do não julgamento. As pessoas, as situações nos causam sentimentos, e às vezes esse sentimento é de raiva, é de ódio, nos causa aversão ou uma angústia, um medo, um desespero, por exemplo. E cada pessoa sente as outras pessoas e as situações de jeitos diferentes. Nunca é exatamente igual, porque todos temos pontos de vista e históricos diferentes. E esse treino de tirar esse julgamento da nossa observação para conseguirmos identificar os nossos sentimentos leva um tempinho no início. Você tem que parar para fazer essa análise, mas treinando o seu cérebro para criar esse hábito, você com certeza vai ser mais claro na sua comunicação, compreenderá melhor os outros e assim vai ter mais qualidade nos seus relacionamentos intra e interpessoal, seja no seu ambiente familiar ou seja no seu ambiente profissional. Ou seja, pessoal, agora ficou óbvia a resposta da segunda pergunta, né? Não. Falar de sentimento não é mimimi, desde que você esteja falando do seu sentimento e você pergunte o do outro ouvindo com empatia, sem julgamento, tá? Dessa forma, não é mimimi. É muito útil, inclusive melhora a qualidade dos relacionamentos, tá bom? Comenta aqui o que você achou desse vídeo, como é a sua comunicação, é fácil para você se comunicar sobre sentimentos, é fácil para você ouvir o sentimento dos outros, você ouve com empatia, você pratica escutativa? Comenta aqui, tá bom? E até mais!